A cidade de Rondonópolis está há alguns dias coberta de fumaça, causada por incêndio de grandes proporções que tem atingido áreas indígenas e terras particulares. São mais de 100 hectares que estão pegando fogo há mais de 3 dias. Nesse cenário triste, nessas notícias não muito agradáveis, é que eu resolvi fazer esse vídeo hoje para falar sobre queimadas e responsabilidade do proprietário de áreas rurais sobre os efeitos de queimadas. Bora lá? E esse vídeo foi um resultado de algumas dúvidas e alguns questionamentos que chegaram para a gente pelas redes sociais, questionando a respeito da responsabilidade do poluidor e do proprietário sobre queimadas. Como nós vivemos numa região de agronegócio, que é muito comum na época de seca que hajam queimadas, tanto acidentais como criminosas, é uma reflexão que sempre é muito oportuna. Bom, não tem nenhuma novidade se a gente saber que, segundo a Lei dos Crimes Ambientais, Lei 6.905 de 98, que a prática de queimadas é crime, que aquela pessoa que dolosamente põe fogo em sua propriedade, ela vai ser condenada não só a reparar o dano, mas ela vai sofrer uma infração administrativa, pode ter sua área embargada, impedida de explorar economicamente a propriedade e até sofrer uma ação criminal pelo crime. Isso todo mundo sabe, é bem pacífico, mas a reflexão que eu acho interessante trazer para a gente discutir agora é a respeito daquele proprietário, daquele produtor que tem a sua área atingida por um incêndio acidental, por um raio, por uma bituca de cigarro, por um terceiro que colocou fogo na sua propriedade e o fogo atingiu. Qual é a responsabilidade que essa pessoa tem à sua propriedade? Bom, esse proprietário, esse produtor rural que tem sua área atingida, ele é vítima. Ele é tão vítima como a sociedade que tem direito ao meio ambiente saudável de ter a sua propriedade atingida pelo fogo. O problema que eu gostaria que a gente refletisse bastante é o seguinte: alguns profissionais acreditam que um mero boletim de ocorrência é um documento capaz de fazer com que esse produtor, esse proprietário, não sofra as mesmas condenações daquela pessoa que dolosamente resolve, por uma técnica arcaica, abrir um pasto, abrir uma área por incêndio. Isso não é verdade, isso não é suficientemente capaz de provar que essa pessoa não agiu com dolo. Isso porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou seu entendimento que é possível que seja colocado a responsabilidade do ônus probatório para o produtor, para o poluidor, que ele prove que ele não é culpado pelo dano ambiental, que ele não agiu dolosamente, mas sim que ele agiu tomando todas as precauções para evitar o dano e reparar o dano posteriormente. Qual é a recomendação que nós damos nesse sentido? Aquela pessoa atingida por um fogo acidental, ela deve de plano tomar todas as atitudes para conter o fogo. Ela deve acionar a brigada de incêndio, ela deve tentar conter o fogo com suas próprias forças e ela precisa comprovar, fazer provas que ela está agindo para conter esse fogo. O boletim de ocorrência é uma prova capaz? Ela é, mas nós não recomendamos apenas o boletim de ocorrência. Nós recomendamos sim uma ata notarial, ir ao cartório, trazer um notário até a sua fazenda para que ele veja as atividades que vocês estão realizando para conter o fogo, veja a brigada de incêndio ser chamada para conter o fogo, porque a ata notarial, diferentemente do boletim de ocorrência que tem apenas uma natureza declaratória, a ata notarial ela tem fé pública, então ela inverte o ônus da prova a seu favor. É o Ministério Público agora que tem que provar que você não tomou as medidas cabíveis para conter o fogo. Feito isso, tentando conter o fogo, feito a ata notarial, posso ficar tranquilo, resolver o meu problema? Infelizmente não. Essas são atitudes que podem te livrar da responsabilidade criminal e administrativa, mas a responsabilidade civil, que é reparar o dano, você ainda existirá. Feito tudo isso, nós recomendamos que você contrate um profissional capaz para elaborar um plano de recuperação da área degradada, dê início aos trabalhos, junte toda essa documentação elaborada e voluntariamente se apresente ao Ministério Público. Entregue ao Ministério Público todas as provas que você agiu conforme a lei lhe exige, que você tentou apagar o fogo, que você já está recuperando a área. Você pode pensar, mas que vantagem tem isso? Eu ser obrigado por uma ação civil pública do Ministério Público ou eu mesmo já me adiantar, já ter esse gasto preparatório antes e aí voluntariamente me apresentar? Não tem nenhuma vantagem?
tem muita vantagem. Quando você se apresenta ao Ministério Público, os termos da recuperação da área, do plano de recuperação, são aqueles elaborados por você e o profissional que você contratou para fazer isso, do técnico que elaborará. E você não ficará refém de um TAC, de um acordo feito em juízo, que depende de homologação do juiz ou de vontade do Ministério Público. Você, com muito mais tempo, com muito mais folga, consegue elaborar um plano que fica plenamente capaz de recuperar o dano sofrido de forma acidental, além de evitar todos os custos de responder pela ação, custo com advogado, custo de sucumbência, etc. Evidentemente, você não vai ficar você não conseguirá se livrar da responsabilidade civil, mas você consegue dessa forma evitar de responder uma ação criminal, uma auto de infração, ter todas essas despesas. É um tema que te interessa? Gostou desse vídeo? Se você ficou com alguma dúvida ao que foi declarado ou tem alguma dúvida relacionada, comenta aqui embaixo, nos mande um e-mail. No link da descrição desse vídeo tem o link do nosso site, onde sempre tem texto sobre o tema. E aqui do lado nós já vamos colocar um novo vídeo sobre o mesmo tema. Caso você tenha interesse em acompanhar esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, que a gente sempre estará postando vídeos novos sobre o tema. Muito obrigado!